Sejam todos bem-vindos de volta. Temos a honra de receber o teólogo e professor Esdras Emanuel Lins Maia com a palestra O luto pela perda do seu lar e da pátria, ser estrangeiro refugiado ou morador de rua. Com a palavra, o professor Esdras. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro seminário virtual de perdas e lutos. Eu sou o professor Emanuel Lins e hoje vamos abordar a respeito de um assunto relacionado com a perda do lar e da pátria, ser estrangeiro, refugiado, morador de rua. Para introduzir o nosso tema, nós trouxemos essa imagem de uma figura arquetípica da tradição judaico-cristã, que é Jó, e ao lado uma citação, reflexão que diz: abre a tua boca em favor dos que não podem se defender, seu protetor dos direitos de todos os desamparados, ergue a tua voz e julga com justiça, defende o pobre e o indigente. Ditados do rei Lemuel, século X a.C., que podemos encontrar em Provérbios, capítulo 31. Então, pessoal, o que é luto? O luto é uma reação, um processo e um trajeto existencial. Como reação, é uma reação psíquica e subjetiva, pessoal e intransferível. Como processo, ele é deflagrado por meio do rompimento de um vínculo ou laço afetivo. Como trajeto existencial, ele não tem padrões de tempo e intensidade, idealmente estabelecidos pela teoria, mas observados pela clínica. E ele está relacionado à idiosincrasia e à saúde física ou orgânica de cada indivíduo. Os tipos de perda estão relacionados aos seres, saúde, coisas, relação, posição e função. Quanto aos seres, podem ser pessoas ou animais. Quanto à saúde, uma doença grave, a amputação de um membro, etc. Quanto a coisas ou objetos concretos ou simbólicos, nós estamos nos referindo, nesse caso, a bens materiais e econômicos ou de estima, ou um ideal, a pátria, o sentimento de nacionalidade e até mesmo mudanças culturais, etc. E, finalmente, o que é considerado por alguns como o mais importante tem a ver com a perda da relação, posição e função com a coisa ou alguém perdidos, né? Isso pode ser uma relação empregatícia, profissional, social ou afetiva. Enfim, todo rompimento de um forte elo afetivo com alguém ou alguma coisa pode deflagrar o processo de luto. No próximo slide, nós vamos ver as características, consequências, manifestações ou sintomas do luto. É interessante observar que esses sinais ou sintomas são variados e tornam os elementos constitutivos da realidade do indivíduo sem brilho, sem atração, sem gosto. E são eles a tristeza, que pode oscilar ou apresentar graus distintos, o retraimento ou a redução da energia, disposição, apetite ou interesse da pessoa pela vida, pelos elementos e dimensões específicas da realidade, baixa autoestima, extrema vulnerabilidade e desamparo, agitação, excitação psíquica, euforia, por outro lado, demanda tempo e consome altas taxas de energia. Né? Um aspecto positivo é que ele nos aproxima, o luto, ele aproxima o enlutado da realidade da perda, né? Faz com que redimensione a perda, dando a ela o seu peso justo, correto, específico, e permite a elaboração ou reconstrução simbólica ou ressignificação dessa relação, posição e função
que foram perdidas. Também ele causa lesões na identidade, que fará com que a pessoa tenha que reestruturar sua identidade. Provoca também adoecimentos e acidentes em razão da baixa do sistema imunológico e da perda de concentração e atenção. Há também dificuldade de completar ou finalizar tarefas e atividades e isolamento. Quanto às patológicas, tem a ver com a intensidade dos sintomas e extensão temporal superiores. Um ciclo vicioso de pensamentos, sentimentos, emoções, sensações e atitudes, que faz com que a pessoa se concentre na perda, impedindo ou comprometendo o funcionamento e reação normais. Não é isso? Há duas observações que eu gostaria de fazer com relação a esses sintomas, manifestações ou características do luto. E a primeira delas diz respeito à divisão desse trabalho psíquico, que tem a ver com a restauração e reordenamento do campo de investimentos psíquicos, é uma das funções do luto, não é? E a ressignificação, reconstrução simbólica do vínculo, posição e função. Em termos mais humanos, significa dizer que há um ressurgimento da esperança. E, finalmente, se a pessoa consegue superar ou realizar as etapas do luto satisfatoriamente ou suficientemente, ela se torna uma pessoa mais plena, mais completa, mais forte. Com relação ao ciclo vicioso, é interessante observar que esse ciclo rouba do indivíduo o interesse pelo trabalho, pelas interações interpessoais, por atividades rotineiras, provoca distúrbios do sono, reduzem a imunidade a doenças, causa comportamentos prejudiciais à saúde, relacionados à alimentação, ao abuso de drogas lícitas e ilícitas, e provoca até mesmo ideações suicidas. No próximo slide, nós vamos ver as etapas do luto, que se caracterizam por serem sequenciais ou concomitantes, ou seja, elas podem ocorrer sequencialmente, seguidamente, ou podem ser ao mesmo tempo. Elas correspondem a sentimentos, efeitos psicológicos e somatizações diversos. Por exemplo, raiva, culpa, tristeza, solidão, angústia, ansiedade, preocupação, desespero, alucinações, nó na garganta, aperto no peito, vazio no estômago, falta de ar, fraqueza, boca seca, confusão, alterações no sono e no apetite, etc. Elas variam quanto à intensidade e duração e são 5 etapas frequentemente inconscientes. E elas são: a primeira delas é a etapa de negação e isolamento, quando a pessoa nega a realidade da perda ou do problema, como uma tentativa de defesa do ego, uma tentativa inconsciente de fugir da dor psíquica. Na segunda etapa, a etapa da raiva ou do ódio intensos, pode ser composta pela revolta, pelo ressentimento e pela inveja, né? E ela pode ser projetada externamente, né? Tornando difícil o ambiente de relacionamento da pessoa enlutada. Na terceira etapa, a etapa da promessa, acordos, barganhas ou negociações, evidentemente há negociações desesperadas, com a ilusão de que a realidade voltará a ser como antes. Essas negociações podem ser feitas em segredo. A pessoa, obviamente, negocia com a vida, com a realidade, com Deus, para que aquela situação volte ao normal, volte ao que era antes. A quarta etapa, a etapa da depressão, é quando a pessoa já não consegue mais negar
a perda, o problema, a situação, ela se torna novamente mais introspectiva e se isola. E, finalmente, a quinta etapa, a etapa da aceitação, quando o indivíduo supera a situação e finaliza o processo, tornando-se uma pessoa mais plena, mais completa, digamos, mais forte, não é isso? Nessa etapa, ela vivencia e aceita, né, a perda e enfrenta conscientemente a situação. Tá? Enfim, não há um padrão de tempo e de intensidade ideais para a vivência do luto. Há, sim, limites observados clinicamente como normais, ok? No próximo slide, nós vamos tratar a respeito do migrante forçado ou refugiado e de sua relação com o luto. O migrante forçado ou refugiado, ele pode ser de dois tipos, o voluntário ou involuntário, ou forçado, que é o refugiado, não é? O voluntário, ele pode ser de natureza econômica, profissional, cultural, educacional e turístico, enquanto o refugiado tem fundados e elevados temores de perseguição e morte. Ele pode ser interno ou externo. Ele pode se deslocar internamente no seu país ou fora do seu país, em razão de guerras, conflitos e perseguições, de natureza política, ideológica, social, religiosa, étnica ou racial e em razão de desastres ambientais. O migrante forçado experimenta uma sensação ou sentimento de desterro bem mais cruel que o migrante voluntário, porque o migrante voluntário ele escolheu livremente deixar o seu país. Mas no caso do involuntário, ele, além da nostalgia ou saudade da sua pátria, ele não tem perspectiva de regressar. Ele foi arrancado, evidentemente contra a sua vontade, da sua terra, das suas raízes, das suas referências, das suas relações sociais e afetos. Ademais, além de procurar meios para reconstruir a sua vida, o migrante forçado ele tem que lutar contra os sentimentos de luto internamente. Enfim, majoritariamente esses deslocamentos não são planejados, eles são literalmente uma fuga. É o que acontece hoje em lugares como a Síria, a Venezuela, o Congo, o Senegal, a Nigéria, Mali, República de Camarões, República Centro-Africana, Sul da Ásia, isto é, Bangladesh, Etiópia e outros países do chifre da África, além de uma série de outras localidades. Desse modo, eu gostaria de apresentar para vocês um panorama da estatística mundial em 2 quadros, que nos informam que esses quadros são da Acnur, a Agência para Refugiados da ONU, e eles nos informam que atualmente, na última década, foram 79,5 milhões de refugiados. Desse total, 26 milhões são refugiados reconhecidos, 45,7 milhões são de refugiados internos, portanto, os outros 33,8 são refugiados externos. 4,2 milhões deles ainda são solicitantes de refúgio, ainda não foram reconhecidos pelos países onde eles se encontram atualmente. E 3,6 milhões são de venezuelanos deslocados de seu país, a maioria dos quais está numa situação de ilegalidade. Portanto, desse total de 79,5 milhões, isso corresponde a 1% da população mundial. Na verdade, é mais de 1%, é uma pessoa em cada 97 no mundo que foi obrigada a fugir
do seu país. 40% do total é formada ou constituída por crianças. Dezenas de milhares são crianças desacompanhadas. 80% das pessoas deslocadas no mundo estão em lugares onde há desnutrição e segurança alimentar precária. 85% estão em países em desenvolvimento. 73% estão em países vizinhos, como a Turquia. 68% saíram de 5 países, que são a Síria, que já se arrasta por 10 anos numa guerra civil, a Venezuela, o Afeganistão, o Sudão do Sul e o Mianmar. No próximo slide, eu gostaria de focar em 3 tópicos apenas, porque o quadro já nos deu uma noção, um panorama suficiente da situação. Eu gostaria de ressaltar a situação das crianças e dos idosos, né? Nos 2 itens inferiores que estão em vermelho e que dizem o seguinte: 40% do total de refugiados, isto é, 30 a 34 milhões são crianças, das quais dezenas de milhares estão desacompanhadas e, portanto, sujeitas a todo tipo de perigo, como os inúmeros naufrágios na costa da Turquia, Líbia e Grécia, que têm vitimado um grande número de pessoas entre adultos e crianças de colo. Estão sujeitas também a abusos, negligências, violências, explorações, tráficos, crimes e ao recrutamento militar. Este contingente é tão grande quanto a população da Austrália, Dinamarca e Mongólia juntas. E, quanto aos idosos, a proporção deles entre os refugiados é 3 vezes menor que a proporção na população normal, que é de 12%, enquanto de idosos entre os refugiados é de 4%. Desses números, a gente pode inferir, concluir a dor, o desespero da separação dos familiares. E, desse modo, em razão desses números, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, ele reconheceu que o fenômeno do deslocamento forçado no mundo cresceu e se espalhou com relação à década retrasada, até o ano de 2010, quando o total girava em torno de 41 milhões de refugiados. Nessa década, como vimos, o total chega a quase 80 milhões de pessoas deslocadas involuntariamente no mundo, sendo que a maioria destes estão em deslocamento de longo prazo, ou seja, eles não têm perspectiva de retorno à pátria. E isso demanda, portanto, dos países uma atitude nova, de maior aceitação dos refugiados e de um esforço maior de todos os países no sentido de solucionar os conflitos atuais. No próximo slide, eu gostaria de apresentar a vocês um vídeo da Acnur, a Agência para Refugiados da ONU, intitulado Vozes na Escuridão, Crianças em Fuga, editado em 2017 e disponível no endereço abaixo que vamos assistir. اینقدر میترسیدم از همه چی. آمدیم در کوها تا زانوی ما پایای ما یخ زده بود، اصلا نمیتونستم راه برم.
نفسم بالا نمی اومد. فکر میکردم همینجا میمونم. رحت ودعت رفقاتي، اجا وقفنا الجيش السوري، قلت لهم عنا شهيد بالشو اسمه، لأنه صغير شايفيني صغير لحسدوني. The big guns that I had, I've never had before. They were looting of people's properties, killing, raping, burning of houses. All this I witnessed with my eyes. پدر و مادر ندارم. مادرم 6 سال قبل فوت کرده. اندازه یک آدم 25-26 ساله کار میکنه. به خوابم هم همچین چیزا رو فکر نمیکردم که همچین چیزا و همچین اتفاقا پیش میفته. Desde que me vio a mí, dijo que él me llevaba hambre a mí, dijo. A esta chinita le voy a del ojo, dijo. Y cuando me quedé adentro, venía él con otro muchacho. Y incluso los dos abusaron de mí. نحن بس وصلنا للمياه الإقليمية وقف البلن ما عاد اشتغل. وقتها هاج البحر وصارت تشتي علينا المطر كتير. متغيرة كتير كتير كتير، ما عم بثق بحدا. إنه كيف يعني الواحد إنه أول شي الغربة بتقسي القلب، الغربة بتقسي القلب. كبنيرون زقات منا شجر أب ليبيا 4 ورحي كوفيلنا تمسجوينا قال تاموت قبر مراتي يلا ساعتها مراتي جبت معي لعبة بس ضاعت، دبدوب ولا ددو، عطوني يا رفقاتي بالمدرسة. ضيعته وإحنا عم نتهرب، ضيعته بالماء. كان في طين كتير بالأرض، وقع بالماء ما عاد شفته. كانت تحكي I love you وهيك شغلات. بعدين أهلي قنعوني عشان مستقبلك سافر وإحنا بنلحقك بعدين إن شاء الله. Na ocasião, o percentual de crianças, como podemos ver no vídeo, era 51% do total de refugiados. Atualmente, esse número, como vimos, é de 40%. Houve uma queda significativa, mas ainda o número continua muito alto. Em seguida, nós vamos tratar do luto, diretamente do luto do refugiado e da pessoa em situação de rua. Como podemos compreender, depreender, tanto o refugiado quanto a pessoa em situação de rua são caracterizadas ou definidas pelas perdas que sofreram em vida. E a situação dos refugiados atualmente não tem paralelo na história da humanidade. É uma situação, portanto, sem precedentes, que não foi vista nem mesmo
ao final ou durante a Segunda Guerra Mundial, cujo número de refugiados, de acordo com algumas fontes, chegou a cerca de 70 milhões de pessoas. Como vimos, atualmente temos quase 80 milhões de refugiados no mundo. Isso também não foi visto desde a época em que a Acnur foi fundada, na década de 50 do século passado. Essas perdas, como nós podemos ver aqui no item B, estas perdas são de natureza econômica, sociais, humanas, simbólicas, etc. Elas causam lesões identitárias, potencialmente desorientadoras, provocam sentimentos e atitudes negativos e danosos, leva a pessoa ao luto interno e à luta externa. E, finalmente, pode provocar efeitos patológicos se não são bem realizadas as suas etapas ou suficientemente superadas. Portanto, a situação do refugiado e da pessoa em situação de rua é uma situação análoga, porque eles têm perdas semelhantes. Perdas de natureza econômica, sociais, humanas, simbólicas, que tornam a situação dessas duas personagens situações análogas. Desse modo, eu gostaria de pincelar apenas alguns pontos da situação da população de rua, né? Como conceito, nós sabemos que a população de rua é heterogênea, exerce as suas atividades econômicas nas ruas, seus vínculos familiares são fragilizados ou rompidos, e a sua moradia regular e ou fixa é ausente, né? As causas para a situação de rua é a violência, a dependência química, o desemprego, doenças e deficiências graves e o preconceito. Além dessas causas, temos também a falta de pertencimento social, de perspectivas e dificuldades de acesso à informação e perda de autoestima. Não é isso? São várias as consequências e na cidade de São Paulo nós temos alguns dados. Por exemplo, na cidade de São Paulo, somente na cidade de São Paulo, são 15.905 mil pessoas em situação de rua. Desde 2000 ao ano 2015, quando foi feita a pesquisa, houve um crescimento continuado que quase duplicou essa população. Um percentual de crescimento de 82%. O perfil dessa população é composto de 85% de homens, 70% oriundos de casas de alvenaria e não de barracos. A maioria tem ensino fundamental completo, mas como é uma população heterogênea, há também pessoas de nível superior nessa população, embora sejam exceções. A renda deles está relacionada à catação de material reciclável, à mendicância e a pequenos furtos e roubos. Cerca de 70% deles são alcoólatras, mas não usam crack, e são alvos de muito preconceito e invisibilidade. E somente vão aos centros de abrigo quando a temperatura cai abaixo dos 12 graus, revelando que os abrigos não acolhem como deveriam. Finalmente, é interessante observar que houve uma mudança no perfil dessa população em São Paulo, relacionada à deterioração de alguns aspectos da condição de vida dessas pessoas. Por exemplo, aumentou o número de idosos com problemas de alcoolismo, de jovens violentos, de pessoas com problemas de saúde mental, de pessoas egressas do sistema fechado, de ex-detentos e consumidores de drogas ilícitas, e além de tudo isso, de imigrantes que pernoitam nas ruas
e nos centros de acolhida em São Paulo, né? Quanto à saúde deles, se tornou evidentemente mais vulnerável com essa crise sanitária que é a pandemia do coronavírus, né? E, finalmente, a segurança. Quanto à segurança, houve um aumento da violência. E as relações de proteção e solidariedade antes existentes estão completamente esgarçadas, ou seja, deterioradas. Já não há mais essa cumplicidade entre as pessoas que estão ali na mesma situação, aumentando assim a violência, né? Como um reflexo da própria sociedade. Finalmente, nós temos o processo, né, o redemoinho processual da situação de rua, que é uma espécie de espiral descendente, né, que começa com a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, que provoca a exclusão econômica, o desprestígio familiar, o vício do alcoolismo, a maior deterioração das relações familiares e, finalmente, a exclusão social, que é a situação de rua. Temos ainda outras observações sobre essa imagem, né? Que nos falam a respeito da dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Está relacionado com o desemprego acentuado, com a profunda precarização das relações de trabalho, com os elevados níveis de competição sem precedentes na história, com novas exigências tecnológicas e organizacionais das empresas, com a falta de disciplina, motivação e dificuldade pessoal do indivíduo, né? Nós observamos também que o capitalismo ele pode se degenerar numa espécie de materialismo, de tal maneira que tudo gira em torno das possessões. E, portanto, se a pessoa não tem um padrão mínimo de consumo, ela é afastada do centro, ela é escanteada e, portanto, perde o seu valor, é excluída economicamente e socialmente posteriormente. Finalmente, nós observamos também que esse processo se dá de início de maneira esporádica, quando a pessoa, em alguns momentos, ela desaparece por intervalos breves de tempo, até que se transforma numa condição definitiva. E depois de 2 anos se torna muito mais difícil recuperar essas pessoas, por causa dos vínculos que ela cria e dos costumes nesse ambiente, exigindo ou demandando do governo políticas públicas bem mais elaboradas. E, finalmente, nessa situação em que os documentos são extraviados, em que não há endereço fixo ou regular, em que, portanto, a pessoa não pode abrir uma conta, evidentemente, ela não terá emprego. Não é isso? Finalmente, nós gostaríamos de acrescentar as dificuldades pelas quais o refugiado e a pessoa em situação de rua elas enfrentam, né? Elas passam no país, certo? É uma situação, é praticamente a mesma situação de extrema vulnerabilidade e fragilidade sanitária, social, humana, econômica, etc., e que se traduz ou se reflete nos seguintes problemas de racismo e xenofobia, que é diretamente proporcional à chamada aporofobia, ou seja, quanto mais pobre, mais a pessoa vai sofrer o racismo e a xenofobia, né? A aporofobia, que é a aversão ao pobre, o preconceito ao pobre. Se a pessoa é mais rica, obviamente ela vai sofrer menos com o racismo e a xenofobia, né? Temos aí a crise sanitária, a pandemia, que torna ainda mais precária a saúde pública,
né? A inexistência de responsabilidade social ou de políticas públicas, valores éticos, solidariedade e empatia. Temos também uma certa dificuldade na aquisição de documentos, que dificulta também a aquisição e a manutenção de empregos. A inexistência de condições econômicas, que impede que a pessoa tenha condições também de cumprir as demandas sanitárias e higiênicas da pandemia, né? Temos também a questão da burocratização, né? Que reduzem os direitos e que corresponde à exclusão. E, finalmente, temos aí, de acordo com o Dr. João Amorim, que é um especialista na área de direito internacional, uma atividade de desconstrução por parte do governo federal das legislações migratória e social. E, finalmente, esses aspectos, essas dificuldades que encontramos no Brasil, que os refugiados encontram e as pessoas em situação de rua, recaem sobre o refugiado com maior perversidade, porque ele sofre um trauma maior em razão de uma sensação ou sentimento de vilipêndio, de angústia, de temor e de insegurança muito maiores que as pessoas em situação de rua. Enfim, gostaria apenas de encerrar com uma frase de um médico pediatra e pedagogista polonês, que diz o seguinte: não vim ao mundo para ser amado e admirado, mas sim amar e agir. Quem me cerca não tem o dever de me amar. Ao contrário, é meu dever estar consciente do mundo e dos homens. Janusz Korczak, pseudônimo de Henryk Goldsmith. Em 1942, em meio aos horrores do nazismo, ele recusou-se a abandonar a própria sorte 192 crianças do orfanato que fundou, havendo sido levado juntamente com todas elas às câmaras de gás do campo de concentração que estava em Treblinka. Portanto, pessoal, esse é o fim. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Gostaria de agradecer ao professor Esdras. Muito obrigada. Teremos um pequeno intervalo e voltaremos com o nosso próximo convidado. Até já!